Se você que está me assistindo é uma criança, um adolescente, um adulto, um velho, você sabe que todo mundo sente medo, né? É uma coisa natural do ser humano. Mas qual que é a relação do medo que você tem agora com o grau de maturidade que você atingiu? É isso que eu vou falar agora. Vamos ver se você concorda comigo, né? Chega mais. É tarde da noite, você é criança, deitado na sua cama, olhando para sua porta num quarto escuro, e você vê aquela fresta de luz que leva para o corredor, e você consegue ver perfeitamente naquele pequeno espaço a silhueta da criatura que te tira o sono. Na minha época, podia ser qualquer coisa, um palhaço estranho, Chuck, boneco assassino, ou às vezes até um fantasma, não sei. E essa silhueta, surpreendentemente, saiu da fresta do quarto e se tornou o teto do meu quarto. Quem já tem um certo grau de maturidade sabe exatamente do que eu tô falando. Aquela sensação de isolamento, quando você tá deitado na cama, olhando pra cima e pensando no dia de amanhã, ou na angústia nova que um dia pode trazer. O medo nada mais é do que a sensação que você tá correndo perigo, a sensação de angústia de que você tá exposto, você se sente vulnerável e ameaçado por algo. Esse é o medo. Eu lembro como se fosse ontem, que quando eu era criança, eu era muito aflito, no geral. Eu tinha medo de muita coisa. E por causa disso, eu era uma criança medrosa. E a minha mãe, ela sempre me falou isso, desde quando eu era pequeno até agora. Ela lembra de várias histórias de que ela não podia sair da casa, ela não podia visitar amigas, porque eu entrava em pânico. Eu tinha muito medo de ficar sozinho. E pra ela deve ter sido muito desgastante, coitada. Mas ela me acompanhou o máximo que deu e me deixou dormir com ela o máximo de tempo que deu também, e não foi pouco tempo. E eu sei que ela fez tudo isso por amor, porque ela sabia que o que eu tinha não era frescura, não era uma coisa de criança mimada. Eu tinha medo de ser abandonado por ela. A minha mãe, já que ela era maior, mais forte do que eu quando era criança, ela era literalmente o sinônimo de proteção pra mim, porque eu sei que se alguma coisa viesse na minha direção, a minha mãe me protegeria. E se algo viesse me machucar, minha mãe cuidaria disso pra mim. E se depender dela, até hoje ela faria isso, né? A questão é, outra coisa que dava muito medo, além do abandono, era qualquer coisa fictícia, ou qualquer coisa escandalosa que eu visse na televisão, em filmes e tudo mais. Tanto que eu era proibido de ver qualquer filme de terror, porque eu sabia, todos sabiam que com a minha mente, que era ligada no 220, eu ia ficar imaginando aquela coisa lá até o fim dos tempos. Eu assistia um filme de terror num dia e eu ficava remoendo aquela informação durante uma semana. Se eu via, por exemplo, um filme do Pânico, era uma semana do Wagner não conseguindo dormir, porque ele conseguia ver perfeitamente que o Pânico tinha entrado na casa, o Pânico estava lá, o Pânico me causava o pânico. Como é que eu adormecia? Eu deitava na minha cama, ligava uma televisão que tinha no meu quarto, já que naquela época era muito incomum crianças terem celular, né? Eu tenho, quase 30 anos, e eu ficava com aquela TV ligada em algum canal qualquer até 2, 3 da manhã, que é quando eu pegava no sono? Não, que é quando eu desmaiava. Eu não aguentava mais ficar acordado, e a única forma de eu realmente pegar no sono era desmaiando. Então sim, grande parte da minha vida foi de noites muito mal dormidas, porque eu tinha que ser vencido pelo cansaço para eu sair do meu estado de alerta. Assim como eu expliquei antes, o medo é a sensação que você tem quando você sente que está em perigo. E eu sentia muito essa vulnerabilidade quando era criança. Ou seja, a minha mãe distante de mim era medo. Eu sozinho em casa, medo. Eu sozinho tomando banho, medo. Eu tinha medo de tomar banho. Sabe aquela coisa lá de você lavar o cabelo com shampoo e quando cai espuma você fecha os olhos, você vê exatamente a Samara toda tortona indo pra cima de você? Eu tinha isso. E quando eu assistia alguma coisa, eu via mais ainda, porque eu conseguia enxergar na minha casa. Depois de conversar com meus amigos sobre infância e medos, eu vi que realmente quando nós somos crianças, até como talvez um mecanismo de defesa, os nossos maiores medos são justamente os de qualquer coisa que possa causar o fim da nossa vida. Nós temos medo, literalmente, da morte, de sermos feridos. Então, a sensação de não estar seguros, ou a sensação de algo querer nos machucar, meu Deus do céu, é insuportável. Mas tudo passa. Então você não é mais aquela criancinha. Você não está mais tão aflito com aquela ideia. E você, finalmente, chega num grau de maturidade um pouco maior, aquele grau mais próximo da adolescência. E aí, eu atingi esse grau.
E eu deixei de ter medo? Não. Meu medo evoluiu, eu acho. Ele cresceu. Ele ficou muito mais sério, porque agora começou a mexer com coisas próximas à realidade. E aí o buraco é mais embaixo. Porque uma coisa é você ter medo de um fantasma. Outra coisa é o que eu vou falar agora. Chegou a hora do lugar de fala dos adolescentes, mas eu vou falar particularmente da minha experiência que eu passei na adolescência. Eu nunca fui um cara que teve muita sorte na adolescência. Claro, eu tive sorte porque eu tive pais excelentes e eu tive amigos maravilhosos, alguns até que caminham comigo até hoje. Então, dentre as reclamações, eu não tenho muitas, mas se tem uma coisa que eu passei foi medo na adolescência. Entre eles, o medo da solidão. Eu lembro que eu tinha muito receio de nunca conseguir ter um relacionamento ou não ser aceito pelos outros. Eu sofri bastante bullying, eu era o cara engraçado e nerdinho da escola. E hoje em dia, para vocês que vivem na atualidade, os animes, por exemplo, e desenhos e cosplays e essas coisas assim, são mais comuns, mas no meu tempo, você gostar de uma coisa que era considerada infantil era motivo de você sofrer violência. Então, era muito problemático pra mim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já apanhei, ou já fui provocado, ou até amigos meus levaram os socos mais espontâneos que eu já vi em toda a minha vida, por ter gostos diferentes que não eram aceitos na sociedade. E de certa forma, vou ser bem sincero, isso meio que me ensinou a não julgar tanto os outros, porque eu não queria que ninguém se sentisse do jeito que eu me sentia. Eu não me sentia pertencente à classe que eu tava agora, não a classe da sala de aula, a classe de ser humano. Eu não me sentia humano o suficiente para ser tratado com respeito, sabe? E isso só piorava, porque quando você achava que nas amizades estava meio esquisito, chegava na parte do relacionamento e eu era considerado um garoto feio pra caramba na minha escola, porque eu não era dotado daquele corpo. Porque tem aquele garoto, né, que ele é um deus grego, né? O cara, ele tem 14 anos, 52 de braço seco, e a voz do William Bonner, e sei lá, já tem barba, não sei o que colocaram no leite dele, mas não tinha no meu. Eu era magrinho, pequeno, fraco, e gostava de coisas que ninguém gostava, e eu tinha aquele medo da infância ainda comigo. Só que, como eu falei no começo do vídeo, ele agora migrou para a realidade, né? O meu medo não só existia, como ele era aplicado em mim. O medo de não ser aceito. E esse é um dos medos que estudos apontam em todas as áreas da psicologia voltada para crianças e adolescentes, que é um dos medos mais comuns que existem, o medo de não ser aceito. O medo de você não ser pertencente a alguma coisa. Tanto grande parte da luta adolescente é justamente essa, né? Fazer parte de algo. Quando eu consegui me sentir bem comigo mesmo, comecei a gostar do meu jeito de ser e parar de me julgar tanto, eu já tava quase que saindo da adolescência. Eu tinha quanto? 16 para 17 anos, se não até 18. Porque até lá eu sofri muito, tanto por quem eu era, quanto pelo que eu tinha que passar, mesmo que não fosse culpa minha. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que usar aparelho fixo, aparelho móvel, eu tive que usar um aparelho que o nome era freio de burro na minha época. Ou seja, não era um antro de beleza e de carisma, né? Mas eu era educado e esforçado. Não era o suficiente pra me tratarem bem, né? Mas era o que eu tinha, eram as armas que eu tinha. Aí, como se não bastasse o medo da não aprovação como adolescente por pessoas que não importam, surge o medo da aprovação futura, né? Que é a aprovação de pessoas que podem importar. Por exemplo, o mercado de trabalho. Você tem medo de não ser inteligente o suficiente, você tem medo de não aprender rápido o suficiente, de não ser tão bom quanto o garoto da primeira fileira, entende? Que tem aquela frase lá, né? Estude para que os outros possam trabalhar para você e tudo mais, que ensinam. E é claro, né, essa coisa de, faça uma faculdade e algo grande para você se tornar alguém, é uma coisa que eu, como millennial, eu digo com toda a propriedade, que me assombrou e devo dizer até que me assombra até hoje, porque tem pessoas que insistem em colocar isso na minha cabeça ainda. Eu já sendo formado e já trabalhando e já tendo meus próprios compromissos, né? Eu tô mais livre porque eu me sinto bem do jeito que eu tô agora, né? Só que imagina pra quem não tem nada ainda, pra quem tá evoluindo e se tornando alguma coisa, cara, é muito difícil, porque você pensa que você não é nada e você não se enxerga em nenhum emprego
que na lógica é para você seguir até o último dos seus dias, e você começa a entrar em pânico. Você tem o medo da não aprovação atual, que é por colegas e, sei lá, relacionamentos, e surge o medo da não aprovação futura. Isso é muito ruim, cara, porque você entra num período de ansiedade muito grande por muito pouco. Pensa bem, cara, imagina só você ter 14 anos e você ter esse peso em cima de você. Eu vou ser sincero, cara, eu com 24 anos na faculdade, eu lembro dessa cena. Eu tava subindo pro refeitório com meus amigos e quando eu tava chegando quase no topo, me caiu uma coisa, me deu uma epifania em que eu virei pra eles. E eu nem era muito de falar coisa séria, até hoje não sou tanto, né? Mas eu virei pra eles e falei assim, ó, se eu pudesse, eu tinha entrado na faculdade só agora, porque só agora eu enxergo a seriedade disso. Mas a sociedade me fez entrar aos 18. Aos 18, eu não tinha o mesmo pensamento que eu tenho agora. E é claro que ter entrado cedo na faculdade teve suas vantagens, é claro que teve. Foi um período muito bom? Foi. Tive meus sufocos, mas foi um período muito bom, porque eu me sentia pertencente àquilo que eu estava fazendo. Mas eu não tinha a maturidade para fazer uma coisa tão séria quanto uma faculdade. Porém, o mundo quer que você seja rápido, quer que você seja ligeiro, e qualquer segundo que você desperdiça para cuidar de você mesmo é literalmente aceito como desperdício. É sufocante. A ansiedade realmente entra na nossa vida durante a adolescência para nunca mais sair, e cabe a você controlar a liberdade que ela vai ter na sua vida. Tem que adicionar medo de alergia para essa lista. Eu tenho um grau de alergia que vocês não fazem ideia. Eu, agora, mais do que nunca, fresquinho, sou um jovem adulto, tenho 30 anos, eu me considero jovem pra caramba ainda. Eu vim aqui pra falar de uma coisa muito íntima, que são os meus medos e a inspiração do meu vídeo. Quais são os medos do adulto e qual que vai ser a conclusão no fim do vídeo? Vamos lá. Depois que eu amadureci e eu realmente me apaixonei e eu tive um amor mesmo, um laço de responsabilidade muito forte com pessoas, eu comecei a sentir que a coisa agora mudou. Sabe aquela história que eu contei da minha mãe? Que ela era o meu porto seguro e que longe dela eu me sentia completamente abandonado e vulnerável? Agora eu sou o porto seguro. A minha vontade é de proteger os outros. A minha vontade é de estar perto daqueles que precisam e fazer com que eles não sintam o medo que eu senti. E dar aquela segurança que eu não queria sentir antes. Assim como minha mãe deu o melhor dela, eu quero dar o meu melhor agora. Mas já que eu tô me colocando, dessa vez eu que estou me pondo, uma responsabilidade tão grande, começa a vir o medo da impotência. Sem piadas aqui. O medo da impotência de atitude. Eu não consigo impedir o perigo de ninguém, no fim das contas. Eu não vou conseguir proteger alguém de um atropelamento ou de se frustrar emocionalmente, mas alguma coisa em mim diz que eu tenho responsabilidade para cuidar de pessoas. E eu quero preservar pessoas o máximo possível. Eu morro de medo de ver aqueles que eu amo em um estado de tristeza ou vulnerabilidade, igual eu falei antes. O que eu quero dizer com isso? Você como porto seguro, você como um cais onde as pessoas podem recorrer, você tem profunda alegria em poder proteger e profundo medo e tristeza de quando falha. O seu medo mais realista é o seu medo que realmente fica para sempre. Percebam que no começo é uma coisa muito do campo das ideias e depois se torna uma coisa extremamente pé no chão. Uma coisa, por exemplo, do que você tem medo? Eu tenho medo da minha mãe não se agradar com as escolhas que eu fiz para minha vida. Sabe, não é como se você pudesse comentar, mas você não deve nada para sua mãe e você não é obrigado a agradar ela. Eu sei, eu não tenho medo da minha mãe me desaprovar porque ela é ruim. Eu tenho medo dela me desaprovar porque ela sempre foi muito boa pra mim. E eu quero poder mostrar pra ela que o trabalho que ela teve comigo deu certo. Eu quero ser um bom marido porque eu sei o quanto que a minha esposa se dedicou pra mim, se entregou pra mim. Eu quero ser a figura sacrificial que eu acredito, pois eu sou cristão, que eu acredito que eu tenho que ser. E eu me alegro muito em fazer isso. Mas eu já tenho outros medos também, que são medos futuros, que é o de proteger meus filhos. Eu vou conseguir segurar o choro dos meus filhos igual meus pais tentaram fazer? Eu vou cometer os mesmos erros que meus pais cometeram? Eu vou ter que lidar com a morte da minha mãe,
do meu tio, da minha tia, que já estão de mais idade. Eu tive que lidar com a morte do meu pai e até hoje eu sinto leves facadas no meu peito e tá tudo bem, é normal. Igual eu falei, como uma pessoa já crescida, eu entendo que isso é uma coisa natural, tem que acontecer, mas não deixa de doer, você só aceita que é normal. Mas você não consegue não sentir. E é isso que é engraçado. Conforme você sai da infância, você realmente sai daquela zona de treinamento. Quando você é criança, você aprende que o palhaço zumbi não existe. Mas quando você é adulto, você sabe que a morte e a sensação de decepção com você é extremamente realista. Não é uma coisa que pode acontecer. Vai acontecer, você vai decepcionar pessoas, você vai se frustrar com o seu trabalho, você pode não ser um bom exemplo para os seus filhos e filhas, e você pode entristecer a pessoa que você mais ama. Isso é ser adulto, encarar que os maiores medos que você tem são os mais realistas, os mais realistas. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou de verdade, por favor, dá um follow aí, me segue. Eu vou estar colocando mais vídeos de temas mais sérios ou profundos, ou aquela coisa de amigos conversando mesmo. E se você tiver algum medo atual, se você tiver algum pensamento, alguma opinião diferente, cara, eu super gosto de discutir coisas, então comenta aí que eu vou dar conta de responder todos os que estiverem comentando, beleza? Um abraço pra todo mundo, até a próxima aí, alô!